A gente costuma planejar muita coisa no processo de negociação e acaba que por muitas vezes a gente não observa um fator muito importante de ser planejado, que é o relacionamento que a gente quer ter com o outro negociador. Veja, a gente está acostumado a pensar em bate, em ponto de reserva, a gente está acostumado a mapear os nossos interesses, o interesse do outro, mas isso pode passar despercebido, essa questão do relacionamento. Bom, para fazer essa análise do relacionamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um diagnóstico do momento, da situação presente. Como que está a minha relação com outro negociador? Eu já negociei com ele anteriormente? Como que foi essa negociação? Não negociei. É a primeira vez que eu vou negociar, mas eu já tive alguma relação, mesmo que curta, com ele, eu já conversei em algum momento com ele. Então a gente vai colocar aqui todos os fatores relacionais com outro negociador e a gente vai listar isso, vai ver, olha, eu acho que com esse negociador ele não tem tanta confiança em mim. Eu acho que não, acho que ele tem confiança em mim, eu acho que ele gosta de mim, a interação que eu tive com ele foi muito boa. Os pontos, tem determinados pontos que foram positivos, tem outros pontos que não foram muito positivos. A gente vai fazer esse exercício de fazer um diagnóstico atual do momento de como que está a minha relação com o outro. Depois disso, a gente precisa fazer um exercício de pensar, de idealizar como que seria a relação futura que eu quero ter com ele, a relação ideal. Bom, depois da negociação, como que vai ser, como que seria essa relação ideal? Quais pontos precisa ter? Quais pontos eu quero que fortaleça a minha conexão com o outro? A gente vai pensar nisso. Agora que a gente já pensou no diagnóstico, a gente já fez essa análise do diagnóstico, pensou qual é a relação que eu quero ter futura com o outro, se ela é de curto período, não, se ela é maior, em que sentido essa relação pode ser saudável, o que vai ser interessante para mim essa relação, o que vai ser interessante para o outro. Depois de ter essas duas referências, a referência passada e a futura, eu vou observar ela no sentido de identificar as lacunas. Eu vou ver os pontos que eu preciso preencher para sair de uma relação talvez não muito assertiva, não muito produtiva, para uma relação ideal, para um relacionamento ideal, um relacionamento que vai ser capaz de trazer benefícios mútuos aí para mim e para o outro negociador. Então eu analiso, olha, eu preciso melhorar em tal ponto com o outro. Eu preciso nesse outro ponto não, esse outro ponto eu acho que já está indo bem, a relação está muito boa. Aconteceu alguma coisa no passado que não foi legal. Eu preciso, de certa forma, mostrar para o outro que não é assim, que a relação que eu quero ter futura com ele é diferente, é melhor. Então, nesse ponto aqui, esse é um ponto que está em déficit, eu preciso melhorar ele no processo de negociação. Depois de fazer isso, depois de ter essas referências do passado e a do futuro nesse exercício de idealização, o que eu tenho que fazer agora é pegar essas lacunas e direcionar minha estratégia de negociação ao ponto de contemplar elas. Então, como que eu faço isso? Identifiquei esses pontos, eu vou tirar esses pontos e vou ver ali minha estratégia de negociação. Eu vou ver o que eu preciso ter nessa negociação, que eu preciso desenvolver nessa negociação, os meus objetivos e as minhas metas. De certa forma, ali nos objetivos e nas metas, eu vou alinhar também essas lacunas. Olha, eu preciso que o outro ele tenha uma relação muito próxima de mim, eu preciso me comunicar mais com ele, eu acho que a gente tem um gap de comunicação. Olha, eu preciso transmitir mais confiança para o outro. Talvez na minha estratégia de negociação eu possa oferecer uma concessão para o outro. Então, a gente precisa ter esse diagnóstico em termos relacionais para a gente pensar numa estratégia mais ampla de negociação. Veja, a negociação ela se dá com o outro. Não tem como eu pensar que o outro ele é uma pedra ali, eu não me relaciono com ele. Não, a gente não precisa ficar atento só, a gente não pode cair nesse erro de ficar atento só às questões pragmáticas da negociação. Então a gente tem que observar a relação. E de certa forma, esse é um campo muito subjetivo. É um campo que ele varia também de relação para relação com o outro. Mas só o simples fato de você parar e observar ali como está a sua relação atual, como que ela deve estar no futuro, extrair essas lacunas, juntar essas lacunas nas suas estratégias de negociação, na sua definição de meta, de objetivo, no que você precisa melhorar nessa negociação, os benefícios que você pode extrair dessa negociação. Só você fazer esse exercício de pensar na relação e melhorar os pontos deficitários, eu tenho certeza que a sua negociação ela tende a melhorar muito.